Paz e bem, estamos aqui para partilhar um pouco da nossa vida de comunidade. Nossa comunidade está fazendo 20 anos, é uma alegria poder contar com irmãos que vivemos juntos, partilhando a mesma história, com situações diferentes, com vivências diferentes, com testemunhos diferentes, mas a ação de Deus presente e marcando na nossa vida. Então estamos aqui com nossos irmãos consagrados. Alguns deles você conhece, todos eles ou não, mas estamos aqui com Mônica, Jeane e Jair e eu, Paula, para podermos partilhar um pouco da nossa história e da nossa vivência comunitária. Então vamos começar nos apresentando decentemente, começando por Mônica. Ela vai falar para nós quem é ela e há quanto tempo que ela está aqui na nossa comunidade. Pronto, como já foi dito, me chamo Mônica. E já fazem 20 anos que eu faço parte da comunidade, né? Desta obra de Deus, que há 20 anos tem mudado a minha vida, né? Mudou e tem mudado, né? Reconstruído tantas coisas que a gente vai partilhar aqui e compartilhar, né, nessa conversa. Jeane Maria, também faço parte da Fundação, 20 anos também de comunidade. É uma alegria poder também partilhar, né? Estar nessa conversa, falar um pouquinho de como é de fato a nossa vida, né? As graças, os desafios e poder realmente celebrar esses 20 anos. Eu me chamo Jair Nascimento, apesar da comunidade ter 20 anos, mas fazem 24 anos que eu caminho junto, né, com a comunidade. Assim, dentro dessa história eu tive a graça de acompanhar algumas fases, algumas mudanças da comunidade dentro desses 24 anos de vivência e 20 anos de fundação, e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para dividir um pouquinho dessa história de Deus. Então, como vocês já notaram, nós somos realmente consagrados, porque tem gente aqui de 20 anos, né? De mais de 20 anos. Então, nós somos consagrados a Deus nessa comunidade, descobrimos a nossa vocação. Isso é um processo que eu diria que não é simples de acontecer, é um processo de descoberta vocacional. Mexe em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente vai partilhar um pouco aqui da história de vocês, da vocação de vocês, como foi que se deu, como foi que Deus falou ao seu coração, qual foi assim, o momento em que você se sentiu, talvez aqui seja o meu lugar, né? Porque há tantos anos aqui na nossa comunidade, nós já temos certeza ou não que aqui é o nosso lugar, porque a nossa história vai provando, né, que é o que Deus quer pra gente. Então, como foi assim o processo vocacional de vocês? Vamos começar aqui com o Jeane. Como foi o seu processo vocacional? Eu tenho que dizer que mesmo encontro vocacional a gente fez. Agora, como foi que Deus chamou, assim, acho que eu não lembro como foi. Olha, então, para mim, primeiro porque antes de começar o caminho vocacional, eu tenho a minha irmã, e sou muito grata a Deus, porque a minha vida na igreja e, portanto, na comunidade começou também por meio dela. Minha irmã Vanusa, ela participava do Ministério de Dança e ela ficava contando como era, e eu ficava encantada com aquilo. Eu gostaria muito de participar, mas eu trabalhava no período, então eu não tinha como. Então, assim, e ali eu fui conhecendo um pouquinho. Mais adiante, eu estava no ensino médio, terceiro ano, e aí conheci Mazé, que também era uma missionária da comunidade, e ela foi também me apresentando um pouco, e ali foi me cativando. Então eu fui vendo ali esse caminho, né, vendo também como era a comunidade, quem era, e ela foi me despertando também, por que não, um caminho. Voltando um pouquinho esse panorama aqui, eu fiz um caminho, eu queria servir a Deus, e aí eu fiz um caminho, eu acabei fazendo um caminho vocacional para as irmãs. Você a Nossa Senhora do Amparo, isso. Porque eu tinha uma ideia de santidade, que na minha cabeça a ideia que eu tinha, né, que eu aprendi, é que para ser santo tem que ser freira ou padre. Então eu tinha esse contexto assim, gravado, né? Então quando eu cheguei na vida da igreja, essa era a ideia, porque eu queria ser santa. Então eu tenho que ser freira. Então fui caminhando, conversando com o padre, enfim, a gente acabou não fiz um caminho, mas eu não me identifiquei. Então quando eu vi a comunidade, eu procurei longe o que estava aqui perto de mim, literalmente. Foi assim, porque é na mesma cidade onde eu moro e estava ali. E aí foi como que um quebra-cabeça. Então a maneira das pessoas viverem, a forma de vida, aquilo ia me encantando. E eu dizia assim,
é como que aquele quebra-cabeça, para mim fica sempre assim, né? Quebra-cabeça, eu fui encontrando ali uma peça e eu fui me encaixando. Então, para mim foi mais ou menos nesse sentido. E o caminho vocacional, ele se deu, e o que Deus foi provocando em mim foi justamente isso, essa questão da identificação. A princípio não foi tão assim, é isso. Eu fui caminhando, fui fazendo ali um caminho mesmo, acho que uns 6 meses. No finalzinho do ano, na época do vocacional, foi que eu dei aquela despertada. Tipo, aqui é o meu lugar. Como eu percebi isso? Eu estava lavando roupa, aniversário da minha mãe, mas eu estava lavando roupa, e eu estava rezando. E no meu coração vinha muito forte, né? A gente tem um estampado ali, uma frase, eu anuncio o amor libertador de Jesus Cristo crucificado. Então isso me encantou, né? E naquele momento em que eu lavava roupa, no meu coração vinha ali um desejo despertou, na verdade, o desejo de também comunicar esse amor, assim como eu estava experimentando. Então, para mim foi um marco, assim, para mim foi um momento histórico ali, e não foi no encontro, não foi um momento de oração, no momento vocacional, na oraçãozinha eu estava nativa, né, lavando roupa. E ali eu disse, não, eu também quero comunicar isso. Então, eu acho que naquele momento eu me senti chamada a comunicar o carisma. É assim, interessante porque eu já tinha escutado o testemunho de Ana, né? Porque faz tempo que a gente está no mesmo caminhado. E eu não me recordava desse fato, porque isso para mim foi, vamos dizer, semelhante. Porque quando eu vi a frase do carisma da época, a frase da época do carisma, também me tocou de forma muito, muito impactante. E eu também não estava num momento de oração assim, nem estava na igreja, nem nada. Eu achei interessante, nós temos alguma coisa em comum. O que será? O que será? Mas falando assim de identificação, eu acho que no caminho vocacional, de a pessoa abraçar uma vocação, o segredo está aí, de você realmente ter certeza, né, de que você se identifica com algo ali. Porque a gente pode ir movido muitas vezes por alguma coisa que seja, sei lá, acha bonito, acha interessante, talvez uma ideia daquilo que... E o tempo vai provando, porque tipo, mais de 20 anos, né? Vai provando que realmente o que é essa identificação na prática, o que é essa identificação, o que pode ser. E assim, uma coisa também, além dessa expressão, era algo que quando eu vi os missionários, quando tem aquela vivência mesmo, que eu tenho a oportunidade de estar perto. Então, uma das coisas também que caía assim, no meu coração era, eu dizia sempre, eu quero viver o que eles vivem, eu quero viver como eles vivem. Então, isso foi também crescendo no meu coração, esse desejo. A gente se identifica com alguém, com algo, né? Ou uma vivência e tudo mais. E no processo vocacional é isso aí. Mas conta aí como foi o teu. A tua identificação, né? Foi diferente. Né? Graças a Deus. Foi bem diferente. Porque assim, na época que eu comecei a caminhar na comunidade, acho que quando vocês chegaram, essa questão do processo vocacional já era um pouco mais organizado, de encontros. Não sei se eram mensais na época, né? Então assim, na minha época, a gente tinha, a comunidade ela tinha outra, ela vinha dentro de outra estrutura, então ela tinha uma organização diferente. Acontecia assim um retiro de final de semana, que era o conhecido oásis espiritual. Então eu estava fazendo crisma, minhas catequistas faziam parte da corrente missionária, da comunidade missionária, como se chamava na época. Então ia acontecer um oásis, então se fazia o convite. Então como eu estava caminhando na igreja, assim, eu sempre fui de me meter nas coisas, assim, eu ia, participava, estava lá, estava junto. Então fomos eu e alguns amigos da turma de Crisma, fizemos esse encontro. Na época a gente não tinha muito tempo para pensar, já tinha que decidir. Porra, no já final existia vários encontros, ele tinha que ser no mesmo encontro. Tinha que ser assim, era 24 horas para decidir a vida ali, né? Eu nem sabia no que eu estava me metendo. Então começava no sábado à tarde, terminava no domingo à tarde. Então no domingo à tarde quem decidia já recebia o sinal na época, né? Já tinha o sinal ali e tudo. Então comigo foi assim, então eu comecei participando sem ter a tamanha consciência de onde eu estava. Eu nem sabia que existia casa. Eu sabia que eu via, quando eu era do coral também, então eu via na igreja uns jovens lá com uma blusa verde, com uma cruz, né? Lembra dessa época? Antes era assim. Então eu estava lá no coral, eu via algumas pessoas passando e tal, assim, mas eu não tinha noção. Então nesse oásis, então eu fiquei sabendo como é que era. Só que eu não sabia porque meu oásis hoje em dia
Foi dia 22 e 23 de outubro de 99. A casa, eles tinham aberto a casa de missão no dia 2 de fevereiro do mesmo ano. Então, depois que eu fiz o Oasis, então durante a semana um amigo lá que eu conhecia me levou na casa da comunidade, que ficava por trás da escola onde eu estudava, lá do Fernando. Então eu fui lá na casa, conheci, me apresentou o pessoal. E desde esse dia eu não saí mais de lá. Então todo dia eu estava lá, saía da escola, ia para lá, ia para cá, à tarde estava lá, à noite estava lá, ia para casa porque mandava embora para casa. Era expulso. Assim, vamos pagar a luz, que a visita quer ir embora, tudo assim. Então assim, aí eu fiquei nesse processo, né, de casa para participando da comunidade, que era assim, a nomenclatura da comunidade de aliança. Só que chegou um tempo, quando eu fui vivenciando, tinha umas coisas lá que eu era doido a participar. Tinha uma partilha que acontecia na segunda-feira, na segunda-feira a casa era fechada para visitas, né? Então tinha uma partilha, mas mesmo assim eu estava lá, não sei como, eu ficava brincando com Laís. Eu e as crianças, né? Eu e as crianças. Fiz uma susteira aí, né? Primeira vez, assim. Então, eu fui sentindo aquele desejo. Então, assim, foi sendo insuficiente para mim participar das coisas, das atividades que tinham na casa e voltar para a minha casa, né? Então, isso aconteceu em 99, 2001. No início de 2001 eu manifestei o desejo, perguntei, cheguei para lá e falei, Léo, como é que faz para morar aqui com vocês? Então eu comecei a fazer uma experiência de meio de semana. Então segunda, quarta e sexta eu estava lá, saía da escola e ficava na casa da comunidade até a noite. Tomava banho, comia com eles lá e tudo. Então esse foi o meu processo vocacional. Meu processo vocacional assim, propriamente dito, assim, de experiência na casa, de participar das coisas que aconteciam, foi nesse meio aí. Então foi aí que foi nascendo essa questão da identificação, né? Eu fui percebendo que aqueles valores, os valores que a comunidade transmitia, aquela forma de viver, de partilha, então aquilo só ia crescendo o desejo no meu coração. Quando foi no dia de Santa Terezinha, eu tinha 17 anos, quando foi no dia de... Quando foi no dia de Santa Terezinha, então o padre que nos acompanhava perguntou quantos anos você tem? Eu tenho 17. Quando é que você faz 18? Dia 10 de dezembro do mesmo ano. Então ele disse, quando você fizer 18 anos, já conversei com o pessoal, já foi aprovada a sua entrada, quando você fizer 18 anos, você pode entrar na comunidade. Vai entrar no dia do teu aniversário? No meu aniversário. Exatamente. No mesmo dia? De um dia no dia. Então, no dia primeiro, eu recebi essa notícia, disse em casa, foi uma confusão assim, sem tamanho. Ele não se tocou mais no assunto, né, que eu não ia, porque eu queria ir morar na comunidade, eu manifestei o desejo, né. Então, um mês depois eu toquei de novo no assunto, então tivemos outra confusão assim, né, leve, e ficou aquele silêncio, ninguém tocava no assunto. Então eu lembro que, quando foi no dia 9 de dezembro, nós fizemos um evento lá na Escola Fernando, foi um evento para crianças, não lembro bem o nome. E quando eu cheguei em casa, estava apenas minha mãe e uma amiga dela em casa, então eu disse, meu Deus, ninguém toca nesse assunto, então eu toquei no assunto, para poder ficar só minha mãe, né? Aí eu toquei no assunto e ela disse, olha, por mim você não vai, deu as motivações, as explicações, o cuidado, né? Que é todo o cuidado da mãe, da família, assim, de como é que é viver, como é que é estar lá, e pedir esmolas e deixar o conforto da minha casa para viver com outros e tal. Só que ela disse a palavra que foi a libertadora, né? Ele disse, olha, por mim você não vai, mas se você quiser, eu disse, eu quero, eu vou. Então assim, não tem tempo. No outro dia, então, durante a manhã eu fui organizando as minhas coisas, à tarde, botei as minhas coisas na bicicleta e fui embora para a comunidade. Existe sempre essa resistência da família, isso, né? Eu ficava aqui pensando, por que toda resistência? É porque realmente ela não experimentou aquilo que vocês experimentaram. Porque vocês sentiram essa resistência da parte da família de vocês? Sim, sim. Como foi? Eu senti, né, essa resistência também, porque a minha mãe falou algo muito forte, né, quando eu disse que ia morar na comunidade. Né, quando eu fui dizer para ela que iria morar na comunidade, no caso já nesse processo da minha vida, né, dessa entrada na comunidade. E aí tem todo o outro caminho que eu fiz, que antes de morar na comunidade, passei uns 3 anos
né, no Elo de Aliança, que a gente chama, né, da comunidade. Quase 3 anos. Então, quando eu fui dizer para minha mãe que eu queria, né, que foi quando eu me decidi e senti esse chamado forte no meu coração de dar mais, né, que era ingressar na comunidade, ela disse o quê? Ela disse: esqueça que você tem mãe. Então, a sua mãe morreu hoje. Isso foi muito forte para mim. Então, eu lembro que a cena foi essa, parecia uma cena de novela ou de filme, podemos dizer assim. Porque ela ia caminhando, eu ia atrás dela chorando e dizendo: mãe, venha cá, e contando para ela, né, mas dizendo para ela, tentando explicar para ela, né, que eu iria, porque eu sentia esse chamado de Deus, né, e ela dizia: sua mãe morreu, a partir de hoje você não tem mais mãe. Então isso foi muito forte, né, para mim. Só que mesmo assim, chorando aos prantos, chamei um primo meu. Essa cena ela é forte, né, na minha vida, porque não tinha ninguém para levar a mala, as minhas coisas. E aí esse primo levou num carro de mão. Eu cheguei na comunidade num carro de mão com as minhas malas. Então, em cima de um carro de mão. Estava no carro de mão? Não, estava no carro de mão as minhas malas, né? Isso aí é brincadeira, né? Então, assim, no carro de mão estavam as minhas malas, né? Então, isso foi bem forte. Então, essa resistência, mas essa resistência, né, da família, acredito eu que seja porque elas não compreendem isso, né? Por exemplo, no meu caso, minha mãe tem conhecimento de nada, né, em relação a essa questão da igreja, de uma vida missionária. Então, por mais que eu explicasse, ela não compreendia isso. E eu escutava justamente também, isso vai depois com o tempo, né? A minha mãe foi uma das pessoas que falaram muito da comunidade, justamente porque ela não entendia. Como é que tu vai viver lá? Tu vai ver de esmola, tu vai estar pedindo, porque as pessoas no tempo falavam muito isso. Então, minha mãe também ficava com isso na cabeça dela, né? Então, ela faz sair de casa para viver dessa forma, né? E ela não entendia aquela realidade. Então, assim, eu lembro que também os meus irmãos disseram isso: tu vai abandonar tua mãe? Né? Então, assim, foi uma cena de novela, né? De filme realmente, mas eu estava decidida, né? Decidida porque eu acreditava, né, no chamado de Deus na minha vida. Então, eu acreditava que Deus estava me chamando. Então, ali para mim foi o que me manteve firme, né? Chorando, minha mãe chorando, indo embora, dizendo essas coisas, mas eu me mantendo firme, dizendo: não, mas eu vou, né? E aí entrei na comunidade, né? Vim para a comunidade e estou até hoje, graças a Deus. Acho que a tua família já tinha uma consciência, porque tu já estava fazendo um caminho para ser freira, né? Aí ela talvez tivesse uma maior consciência, mas tu encontrou resistência também? Da parte do meu pai. Mãe, nem tanto. Mãe, assim, a gente ela sempre mais quer ir para, ela sempre incentivava você participar das coisas, né? Mas a gente já foi caminhada, né, de igreja, de coral, de umas coisas lá. E aí, mas eu encontrei da parte então de mãe, foi assim: poxa, vá com Deus, meu filho, Deus abençoe, aquela coisa toda, aquela festa que ela sempre faz. Já meu pai não, pai, ele ficou mais assim, ele resistia realmente, ele não queria. Tanto é que eu fiz um caminho, quando eu fazia o caminho, mesmo com ele, contra a vontade dele, dizia: pai, mas eu preciso me descobrir, aquela coisa toda, ele deixava eu participar dos encontros, até então eu ia e voltava. Mas aí quando chega nesse momento que tipo assim: olha, agora eu quero ir com isso aqui, vai ser pra valer, vai ser de vez e tal, entre aquela. Aí eu senti essa resistência e meu pai, que era muito tradicional, então ele sempre dizia que as filhas dele saíam de casa casadas. Né? E nesse momento eu ficava nesse duelo, né, entre a cruz e a espada, vamos dizer a história, mas de todo modo, no meu coração eu sabia o que eu queria. E eu disse: o que é que eu posso fazer? Rezar, falar com as pessoas que me acompanhavam na época, né? Porque a gente precisava escrever uma carta, solicitando. Então, nesse período eu não escrevi carta nenhuma, porque a gente precisava solicitar, fazer um caminho aí durante um ano, de toda semana na comunidade. Então, eu não fiz essa carta, justamente porque tinha um pouco dessa resistência de pai. Então, eu precisava de um processo até mesmo dentro de mim, para poder trabalhar as coisas dentro de mim. Mas num período muito curto, meu pai faleceu. Né? E aí eu continuei no Elo de Aliança, aí passei ainda um ano, ou pouco menos de um ano, e só depois de um período foi que eu fui refazer o caminho.
E aí disse para a comunidade que eu continuava estando à disposição. Então por que eu não entrei na comunidade naquele ano, não fiz a carta? Não foi, eu acho que nem pela resistência, mas porque por conta da morte do pai, então acabou a gente dando essa parada até para poder organizar as coisas em casa, com família e tudo mais. E aí depois eu fui refazer o caminho. Então assim, voltar, então foi bem rápido o meu processo, geralmente na comunidade, né, de vida, entrar, então tem um processo assim de 1 ano, ir para casa, volta, e eu não tive esse processo. Então comigo assim, já foi 2 meses que eu tive para organizar minhas coisas. Só 2 meses mesmo para organizar enxoval, tudo que eu precisava para poder ingressar. Então foi pouco tempo, então a gente deu o povo deu uma ajudada boa também. E eu consegui assim, me organizar. Inclusive, no primeiro momento, eu já fui enviada em missão, que foi para a missão em Carpina. Então, eu já fui desde assim, olha, você veio agora, então, dessa vez é para valer e só vai, né? Então, para mim, foi realmente agarrar a oportunidade e continuar cativando no meu coração aquilo que já existia. Mas, assim, teve essa resistência aí da parte dele. Mas aí, os caminhos de Deus, né? Dizer providente. Não que a gente quisesse esse fato, né? Não por esse fato, mas todo mal existe um bem. A resistência vai existir, seja na família ou em outra realidade, porque quando o evangelho vai de encontro às realidades desse mundo, vai ser sempre contra. Então, é normal. Hoje a gente compreende melhor, na hora é uma agonia, né? Porque você parece que está ferindo a família e ferindo, sei lá, até você mesmo, mas tem algo que lhe impulsiona a ir mais adiante, né? E até a família, com o tempo, compreende melhor, né? Porque, como eu dizia antes, a minha mãe, no início, justamente por causa desse processo, e também eu sou filha única, tenho 4 irmãos, né? Mas só tinha eu, né? Então tinha todo um outro processo também. Mas hoje, depois de todo esse caminho, hoje já é diferente. Então eu vejo, né, que a família, as nossas famílias, com o tempo elas vão conhecendo e elas vão vendo como a nossa vida vai ser transformada, né? Então eu acredito que, pelo menos na minha família, né, que com o tempo essa visão vai mudando. Aquele início já mudou porque assim, a minha mãe não é contra mais, ela não fala mais da comunidade. 20 anos, não, 20 anos não, 17 anos no caso, né? Porque passou 3 anos na aliança. Mais ou menos 3 anos, porque no caso eu tenho 16 anos que eu moro na comunidade. Então foi mais ou menos quando eu ia fazer 3 anos, né, que eu entrei no Médio de Vida. Eu entrei no Médio de Vida para morar na comunidade no ano de 2007. É 2007 que eu entrei. Então, né, há 16 anos, há 17 anos, né, mais ou menos isso aí. Tem tempo, né, Tem professora? tempo. Então, minha mãe, com o tempo mesmo, né, com o tempo mesmo, ela foi percebendo que, pronto, ela não é de estar falando, né, elogiando, dizendo coisas sobre a comunidade, não, né? Mas é por causa do conhecimento dela mesma em si das coisas, assim, né? Ela não faz parte da igreja também, né? Justamente por conta disso, porque ela não faz parte da igreja, ela não participa, ela não teve a experiência que eu tive, posso dizer assim, essa experiência de Deus. Então, minha mãe, ela nunca teve. Então, ela é leiga, né? A gente pode dizer assim nisso, nesse conhecimento, nessa participação. Ela não sabe, ela não entende também essa realidade, né? E hoje, mas mesmo assim, as atitudes dela, o reconhecimento dela, ela pode até não falar, mas eu sei que ela não é contra a comunidade mais, né? A visão dela do início, né? Das coisas que ela falava, das coisas que ela, né, não tinha muito conhecimento, mas hoje eu vejo que ela, por quê? Porque ela vê a transformação, né? As nossas famílias, elas vão vendo, e no meu caso, vão vendo a transformação na vida do filho, né? Pelo menos no meu caso, assim, ela vai vendo que eu não sou mais a mesma Mônica, né? Diante da minha vida, diante da realidade, né, que eu vivo hoje, né? E traga esse testemunho, então isso também vai trazendo essa visão, né? É interessante. Então vão percebendo isso, né? Vão mudando a visão, pelo menos eu vejo isso é geral também, né? As famílias, elas vão ter esse conhecimento, outras caminham, participam, vão lá na comunidade, né? Minha mãe não é muito ir também para a comunidade, mas eu sei que ela não tem a mesma visão que ela tinha no início. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Imagina, 17 anos na peleja, outra e eu família. sei que no fundo ela é grata por eu estar nessa comunidade, por tudo aquilo que a comunidade
né, a bênção que é a comunidade na minha vida e também na minha família, na vida dela, né? Porque existem testemunhos, né, de quanto a comunidade também é esse bem para a minha família, para a vida dela, de situações que a gente viveu e que a comunidade estava lá, apoiando, ajudando. Então isso para mim, eu acredito que com certeza tocou o coração dela, né? E mesmo se ela não compreender tanto essa realidade, mas ela sabe que eu estou num lugar bom, né? Ela sabe que eu estou num lugar bom, que eu estou bem, né? Apesar de, pode ser que no desejo do coração dos pais, das mães, que a gente esteja perto deles, né? Mas eu acredito que é esse caminho mesmo aí. Isso aí. Muito bem. A comunidade é uma comunidade missionária. Não sei se vocês já entenderam ou se você não conhece a comunidade, né? Nós temos essa entre aspas, essa divisão entre pessoas que moram na casa comunitária, que deixaram suas famílias e moram na casa comunitária, e tem aqueles que pertencem à comunidade, mas que vivem sua vida na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, etc. Então, tem essas duas realidades para a gente se antenar. Mas aí eu estava falando que a comunidade é uma comunidade missionária, né? Eu acho que experiências de missão, depois que a gente vai abraçando a vocação, experiência com a missão, a gente tem assim, algumas coisas que foram mais marcantes na nossa história como missionário. Eu gostaria que vocês contassem um pouco algumas histórias dessas, da realidade da missão, assim, o que foi mais difícil, o que foi mais gratificante de fazer, ou coisa que você achava que não conseguiria fazer, mas que conseguiu, por causa justamente desse chamado que Deus foi lhe revelando que você é capaz de fazer, né, com relação à missão. O que vocês me dizem? Ou pegou de surpresa? Não estava no script. Pronto, essa é uma boa pergunta, então. E quando a gente fica surpreso com uma pergunta, a gente diz assim, ó. Boa pergunta, gente. Sem coisa. Boa pergunta é essa. Good question. É isso aí. Sobre a missão da comunidade. Já me tocou no assunto em 2005, um ano após a fundação da comunidade, a gente teve uma mudança na missão da nossa comunidade. Nesse tempo eu era de vida, né? E eu também vivi essa experiência, que foi mudar de casa de missão, né? E para uma outra realidade de missão diferentíssima do que a gente vivia na época. Então acho que nós três podemos compartilhar dessa mesma experiência. Como foi para vocês isso? Que já começou a tocar no assunto, vai, dá prosseguimento. Muito bem, então vamos lá. Para mim, a princípio não era um desafio, porque assim, eu estava tão desejosa de querer fazer a vontade de Deus que realmente, para onde mandar, eu irei. E esse foi o espírito, esse foi a motivação mesmo. Então não tive muita dificuldade não, de me localizar, na questão da casa não, de me adaptar, não tive muita dificuldade não. Até porque eu saí da minha casa, passei uma semana na casa feminina, né, em Itambé, na época, lá na cidade de Itambé, e uma semana depois estávamos na missão em Carpina, então assim, eu não tive muita dificuldade de me adaptar, mas ela nem tinha desfeito, né? Eu lembrei da cena de Raí nesse dia, lembrei. Ela continua. Chorando nessa noite. Nessa noite ele chorava mais do que tudo, mas tudo bem. E aí, assim, ir para uma terra distante, porque Carpina também era assim, meu Deus, hoje um carro não tá lá, 40 minutos, uma hora tá, né? Mas assim, era assim, muito longe, não tinha telefone para estar falando com a família, falando com ninguém, então era. Enfim, realmente era um período assim, distante da família, de amigos, de todo mundo. Então foi um momento bem. E mesmo assim, para mim, é um movimento que eu acho que esse foi uma das graças já a princípio, né? E não teve muita essa dificuldade. As dificuldades vieram apresentando depois, evidentemente, questão de convivência comigo mesma, sobretudo, né? Mas assim, muitos momentos marcantes para mim, já ainda em Carpina, né, na época no centro pastoral, da Casa do Bispo, foi eu começar a me mostrar, me expor. Esse sempre foi uma maior dificuldade, porque a princípio ali muito tímida, muito na minha, eu entrava calada, eu costumo dizer que eu entrava calada e saía muda da comunidade, então
para mim, esse foi o maior desafio, o maior das missões, poder estar à frente, poder me expor, poder mostrar quem eu era. Não só digo para fora, para um grupo de oração, por exemplo, uma atividade de fora, mas realmente na convivência mesmo, me expor, porque de toda forma você estava ali se expondo, né, para os outros, para a vivência comunitária. Então aquilo foi assustador também a princípio, mas eu posso ver um crescimento. Então assim, estar à frente, estar em determinadas missões, grupo de oração na época, a minha primeira missão foi na intercessão, que foi uma das missões que eu me identifiquei bastante, inclusive me identifico, né? Com essa questão da intercessão. Então, poder estar ali e fazer um caminho de crescimento. E no mais, o desafio também era, por exemplo, fazer um momento de oração com o povo. Meu Deus, era assim uma tortura. Era uma tortura justamente porque eu não tinha segurança, eu era muito insegura, muito imatura. E todos os processos que eu precisava ser trabalhado na minha vida, eu não conhecia. Mas aí a própria missão, ela me fez fazer essa experiência de Deus, que foi também aos poucos me dando, mostrando que era um pouco mais capaz, mostrando que eu tenho um pouco mais de segurança, mostrando também, revelando também que eu poderia ir um pouco mais além mesmo, né? Ir nas asas do Senhor mesmo. Ir nas asas do Senhor. Então acho que assim, por aí tem outros pontos. Por exemplo, uma coisa assim, de primeira, quando você falou, que foi um desafio para mim, estar na missão foi comer pizza. Parece uma coisa boba, mas para mim foi, porque eu não comia queijo. Tem gente que Porque tem eu não problema comia com queijo. Eu entendo isso, mas acontece. Problema. E aí para mim foi muito desafiador. A gente estava numa missão em Passira, na cidade de Passira, passamos aí uma semana, e foi assim, realmente foi maravilhoso, tá? E chegou o momento de uma confraternização. Então assim, as coisas realmente para mim vão acontecendo de forma muito pequena e diferente de outras pessoas, né? E aquele dia, todo mundo ali tá comendo pizza e eu, meu Deus, e agora como é que vai ser? Foi um grande desafio, eu precisei me desafiar naquele momento e crescer também ali. Claro, eu tirei assim o queijo, botei no prato do irmão e a vida que segue. E a vida seguiu, ninguém prestou atenção, ninguém notou, né? Ninguém percebeu. Mas ali, para mim, foi um processo de crescimento tão grande que ninguém viu. Então, para mim, essas coisas são muito marcantes. Assim. Ninguém está vendo, está tudo certo, porque para mim, na missão, isso acontece constantemente, sabe? Esse crescimento interior e que vai dando também crescimento para essa exposição, entende? Então esse foi um ponto também que foi marcante na minha vida, além desses realmente coordenar a missão. Eu nunca me via coordenando missão, casa da missão, nunca me via nessa realidade, né? Estar onde eu estou. Mas eu penso que foi um processo realmente assim, devagar, pequeno, mas que a missão foi me colocando em necessidades que a princípio eu não me via capaz. Né? Mas por uma necessidade, então me abria, sabe assim, é uma necessidade ali na missão. Então, essa abertura de eu ir com medo, com vergonha, me deu essa oportunidade também de crescimento, de amadurecimento, me deu a oportunidade também de não posso dar um pouquinho mais. Muitas pessoas podem pensar que viver em comunidade, a pessoa já entra numa vida sabendo de tudo, né? Entra sabendo pregar, cantar, né? E a vida mas, né, na vida da gente a gente vai aprendendo realmente isso, aprendendo a ser de Deus, aprendendo a viver em comunidade, aprendendo a pregar, aprendendo a fazer o que a gente faz, né, naturalmente. E eu acho que quem olha para Jair pode pensar, não, ele já nasceu assim. Já cantou, já é formador geral, já nasceu assim. Uma coisa assim que eu vi dentro dessa perspectiva, assim, que eu guardei muito no meu coração como ensinamento de vida, Léo dando formação pra gente, né? E ele dizia assim, missionário não desperdiça oportunidade. Então assim, eu guardo essa palavra assim como um tesouro no meu coração, porque tudo que eu me tornei dentro da comunidade foi por causa das oportunidades que foram surgindo, que foram aparecendo, que eu fui me arriscando, porque assim, essa questão de aproveitar a oportunidade já era uma característica minha mesmo, assim, de pessoa, porque eu já era assim, a gente estudou na mesma
Amanda também. Eu também. A gente estava na mesma escola, Mas no mesmo era período, né? geração. Mas assim, eu sempre estava inserido em muitas atividades, em muitas coisas. Assim, eu sempre estava lá, tinha a Feira de Ciência estava no meio, a construção do laboratório estava no meio, festividade eu estava no meio, coral eu estava no meio, dança eu estava no meio. Então eu ia aproveitando as oportunidades. Então, naturalmente na vida, com isso você vai agregando experiência, né? Então, também quando eu fui para a questão da vida missionária, eu fui também aproveitando as oportunidades que me foram sendo dadas, e com isso eu fui crescendo, me tornando, né? Fui descobrindo coisas que eu não me via capaz de fazer, como é comum, né? Porque assim, às vezes é aquela coisa, você empenha todo o esforço, abraça todas as oportunidades, porque se você não fizer isso nas realidades do mundo, sociais, né? Você não se torna alguém. Só que parece que quando a gente vem para a dimensão da igreja, de uma vocação de Deus, a gente economiza demais, sabe? E isso gera um sofrimento terrível, porque como eu estou na formação, né, acompanho pessoas, então eu sempre escutei pessoas dizer assim, mas você tem não sei quantos anos de comunidade. Mas eu não comecei com a idade que eu estou na comunidade hoje. Eu comecei como qualquer pessoa. Eu sempre digo, né, a diferença entre mim e você é que eu comecei primeiro. Mas a vida está aí, dando oportunidade para mim, como também está dando oportunidade para você. Qual vai ser talvez a diferença entre nós? É essa questão de quem vai perceber e abraçar as oportunidades para dentro daí trilhar um caminho de crescimento. Assim, nessa questão de mudança, né, falando dessa mudança de Itambé para Carpina, para mim eu já estava um pouco mais instalado, né, porque eu estava desde 10 de dezembro de 2001 e a mudança aconteceu no dia 3 de julho de 2005. Não me recordo dessa parte, dessa choradeira antes. Me lembro no caminho, né? Não tenho palavras. Lugar de morte. Foi uma choradeira. A gente chorando dentro da Kombi, Léo de Lambreta. Foi, ele veio de moto na frente. Acompanhando a gente. Acompanhando, era uma choradeira só dentro daquele carro assim. E assim, foi realmente assim, uma mudança, né? Porque quando a gente chegou em Carpina, foi toda uma adaptação à casa, ao ambiente. Em Itambé, o fluxo da casa era muito grande, a gente não tinha essa organização de horário, então toda hora era hora, então tinha aquela gente todo o tempo, né? Então era aquela agitação, aquela boa agitação. Quando a gente chegou para morar em Carpina, no centro pastoral, então a casa era bem maior do que a gente. Éramos, acho que na época, não sei se 7 pessoas, 8 pessoas que vieram, né? Não lembro bem a quantidade, né? Mas eu sei que independente de qualquer coisa, a casa era enorme. Então tinha hora que a gente se perdia dentro da casa. Eu lembro que tinha momentos assim, nos primeiros dias, a gente acostumado em ver outras pessoas além da gente. Então a gente só via a gente, né? A gente ia para a beira da pista. Para a beira da pista, dar tchau para os carros que passavam, né? Essas coisas. E a gente chegou justamente no período do recesso, né? Era um período do recesso, mês de julho, não tinha tanta movimentação na casa. Depois foi que a gente foi se adaptando, mas assim, foi um crescimento imenso. Assim, e uma coisa que me ajudou muito nessa mudança, nesses primeiros meses, foi que antes de acontecer a mudança, providencialmente, nós tivemos uma formação sobre Santo Antão, né, que foram os santos que revolucionaram o mundo, entre eles, um deles era Santo Antão. Então, Monsenhor Ron deu uma formação para a gente sobre a importância da solidão, do silêncio. E assim, nesses primeiros dias, eu comecei a vivenciar as coisas que ele tinha falado nessa formação, eu comecei a me lembrar, né? Então eu comecei, de fato, a aproveitar aquela casa grande, silenciosa, que fazia eu perceber coisas em mim que até então a agitação não percebia, que eu permitisse, né? As coisas começaram, aliás, não é que começaram a emergir, é que eu entendi que eu precisava ouvir o que se passava dentro de mim, né? As coisas. Então isso me levou a um crescimento muito grande. Eu fiz uma promessa, porque assim, durante os 9 anos que a missão da comunidade ficou no centro pastoral, eu fui a única pessoa que não fui transferida. Foi, nunca fui transferida. Deus disse assim, eu não vou mexer porque o processo é delicado, pode se quebrar, então eu não vou mexer. Mas eu fiz uma promessa a Deus de quando eu saísse dali, ia beijar aquele lugar, ia beijar aquele chão,
porque naquele lugar muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, de transformação, sobretudo de transformação interior, assim, muito mais do que as coisas que iam acontecendo fora, né, assim, porque assim, nós tivemos muitas oportunidades naquele lugar, o contato com pessoas, o crescimento, assim, a própria missão, estrutura da missão era esse lugar que arrancava a gente da gente mesmo para que a gente pudesse se oferecer às pessoas, né? Porque era muito encontro, era muito evento, né? Então a gente não tinha tempo, assim, entre aspas, né? Não tinha aquele tempo de ficar com o olhar ensimesmado. Claro, né? Se você quiser, você consegue fazer isso. Mas assim, eu fui muito tirado de mim mesmo, sabe? Então isso foi um dos maiores crescimentos, assim, eu devo muito a Deus por todas as coisas que durante esses 9 anos, nessa missão, nessa transferência, aconteceram. Assim, eu me descobri em muitas coisas dentro dessa perspectiva. Uma coisa que me marcou foi que na missa de envio do dia 3 de 2005, estávamos lá na missa, fomos para a missa das 9 horas, e na hora da comunhão, antes disso, eu não sei se tu lembra, eu era ministra já nessa época, eu estava preparando um evento que era sobre músicas eucarísticas. Lembra eucarístico? Lembra disso não? Eu lembro vagamente. Pronto, mas tem então, uma palavra que me marcou nesse tempo. Pronto, então nesse período a gente estava estudando sobre Eucaristia para começar a compor canções eucarísticas e só com músicas eucarísticas, né? Então, e justamente nesse dia, na hora da celebração, enquanto o Padre Carvalho estava, né, dando a comunhão, o sentimento que me vinha era justamente era essa questão de sermos eucarísticos, ou seja, de nos darmos sem nos dividirmos, entendeu? Que a gente ia se partir naquele momento, ou seja, ia ficar uma parte em Itambé e outra parte para Carpina, não para que gerasse uma ruptura, mas para que a gente pudesse se multiplicar ali, né? Ou seja, e alimentar e gerar vida, levar vida para outro lugar, sendo eucarístico. Aquela era a hora de nos tornarmos eucarísticos. Então essa palavra ela foi muito forte, assim, no meu coração, para me impulsionar para esse novo tempo que estava acontecendo na comunidade e também na minha vida. Eu lembro que eu me agarrei com a barriga de Luísa, às vezes eu estava grávida de... não, Letícia. Letícia? Acho que foi Letícia. Essa Letícia. Eu chorava tanto, que às vezes aqui eu vou estar cantando, acordando a menina dentro de casa. Mas assim, essa palavra de me tornar eucarístico, né, de se partir para gerar vida, para alimentar em outro lugar, isso foi muito forte, isso deu um ânimo. Qual foi a palavra disso? A minha palavra nesse tempo, quando estava estudando sobre isso, e especialmente no ministério, teve um momento em que a gente fez um momento de oração, eu acho. E me vinha muito essa palavra, dá-lhe voz mesmo de comer. Dá-lhe voz mesmo de comer. Isso é uma coisa que que vem comigo desde esse tempo. Desde acho que 2005, então. Eu não lembrava qual era a data. Mas aí tá a prova de que foi 2005 ou 2004. Dá-lhe voz mesmo de comer. E na nossa comunidade a gente tem isso. A própria questão da missão prática lá do centro pastoral que a gente foi para lá. A gente foi para lá para quê? Para cozinhar, para cozinhar, para fazer tudo ali, limpar o chão e acolher as pessoas. Então, eu estava ali realmente para isso, né? Eu não tinha parado até esse momento de perceber, assim, na minha história, esse caminho, né? Desde esse tempo, foi ali naquele tempo. Um tempo realmente da fundação, do início da fundação da comunidade. Então, realmente tem tudo a ver essa questão de dar-se, né? De dar a vida. E todas as vezes em que eu estou na missa, em que Jesus se levanta ali, essa é a mesma palavra que vem. Você é chamada a dar. Você tem que dar de comer. Dar a sua vida. Então, era essa palavra. Dar-lhe voz mesmo de comer. Eu terminei aquela música. Qual? Tava pensando. Vai sair, Essa música. É isso. Pois bem, Jair testemunhou-se de beijar aquele chão porque reconheceu na sua história, esses 9 anos, o que Deus construiu nele, né? Então, assim, quais as alegrias, maiores alegrias que vocês viveram dentro da comunidade? Estamos falando de todos os duelo de vida. Eu já fui duelo de vida, mas há um tempo eu já não sou mais, sou duelo de aliança. Então, mas eu vivi muitas experiências parecidas ou junto com vocês, né? Posso também testemunhar alguns, mas fiquem à vontade, que
a vez. Foto. Que foto. A gente tem uma foto raríssima, né? Que está Olha, lá. uma relíquia. A Nós relíquia, temos os primeiros. primeiros. Porque no caso, eu fui para lá em 2007. Vocês, né, já estavam desde 2005, né? Porque no caso, quando eu entrei no Elo de Vida, a minha primeira missão foi Carpina, foi o Centro Pastoral, né? A Granja do Bispo, porque eu não no caso em Itambé, eu só convivi lá, né? Passei um período da experiência, mas quando eu entrei na comunidade, o fundador disse: você vai para Carpina. Então, minha primeira entrada no Elo de Vida foi também nesse embalo, né? Para ir para o Centro Pastoral, para Carpina. Então, foi muito marcante também para mim. E eu estava aqui, enquanto vocês iam partilhando, e eu ficava pensando, porque eu acredito que eu escutei isso também. Por que teve esse impacto tão grande? Porque foi a primeira missão, né, da comunidade depois de Itambé, né? Uma outra casa de missão. Então, eu acho que isso também. E uma realidade também muito diferente. Me vinha isso aqui agora, né? Porque eu dizia, meu Deus, por que foi tão impactante? E a gente escutou isso. Porque foi a primeira vez que ia ter essa, né, entre aspas, essa separação, né, assim, de ir missionários para essa missão, essa outra missão, de separar, né, fazer essa divisão de alguns missionários, de alguns irmãos, para ir para essa missão e outros ficarem ali. Então foi a primeira. Então acho que isso foi muito impactante também para o todo da comunidade, né, a primeira vez que foi uma missão assim, né, outra casa de missão, no caso totalmente diferente, como foi dito, né. Então assim, para mim também foi muito marcante essa experiência de entrar na comunidade e já ir direto para outra cidade, né, também, para outra realidade totalmente desconhecida mesmo, porque aí tudo era novo para mim, porque eu estava entrando em vida e já fui para uma missão fora, né, distante. Então, assim, isso foi muito, muito marcante também para mim, esse fato. Muito, muito, muito mesmo. Missão, então. Missão é sempre sair, né? Ou sair de si, ou sair para outro lugar, para outra terra desconhecida. Acho que essa é uma luta que quem está amadurecendo na fé, amadurecendo na própria comunidade, amadurecendo pessoalmente, vive. Esse crescimento que você tem que sair de si, se superar, e ir adiante, e prosseguir, e fazer coisas que você achava que não tinha condição de fazer, né? Mas é uma bênção. Missionar é uma bênção. E eu lembrei agora também outra coisa, que foi a missão da minha vida, né? Porque como eu estava entrando na comunidade, então eu estava chegando com a minha história, né? Então, Centro Pastoral, ele marcou muito a minha história, né? Muito mesmo essa missão, porque eu estava entrando no Elo de Vida, então eu ia viver todo um processo de autoconhecimento, né? Então eu lembro que foi um processo bem desafiador, mas que eu vejo que o quanto eu precisava, era a missão Carpina que eu tinha que ir mesmo, era lá. Não era para eu ter ficado em Itambé, era para eu ter ido para a Granja do Bispo mesmo, né, para essa missão, por reconhecer, né, o trabalho de Deus na minha vida lá, né, o processo que eu precisava viver de conhecimento, porque era muita imaturidade, não conhecia as fragilidades, as fraquezas, aí tinha esse novo da convivência, né? Porque aí eu entro na Elo de Vida, vou direto para a missão, para os irmãos que eu não conheço e tudo mais, né? Assim, que não tenho não tinha tanta proximidade, então tudo era muito novo para mim. Então eu sofri um bocadinho, né? No início, naquela missão, mas eu acredito que foi parte justamente do processo, né? Para que eu pudesse ser restaurada. E quem me acompanhou é quem sabe mesmo, né? O quanto sofreu também, porque às vezes a gente se acha, né? Mas também quem estava acompanhando sabe o que passou para que você se tornasse aquilo que você se tornou, né? Assim, eu lembrei de algo, eu lembrei que uma pessoa que me acompanhou, ela pôde glorificar a Deus, porque eu melhorei bastante, né? Em algumas realidades, e que a pessoa dizia, agradecia a Deus, porque eu tinha passado aquele processo, né? Vivido aquela experiência, estava melhor, né? Para conviver, estar um pouco mais amadurecida nessa questão da convivência, porque aí a gente vai se conhecendo. Então, tem coisas que marcam muito a sua vida, né? E aí do Centro Pastoral, foi ali esse início, essa formação toda, para depois vir outras missões, porque eu já fui enviada depois do Centro Pastoral para uma missão, né, a missão de João Freire. Então, mas um pouquinho mais longe. Né, um pouquinho mais longe. Então, assim, foi bem diferente. Os primeiros moraram?
Morar Mais não, ou né? menos. Foi fazer missão. Ah, Essa tá. missão. Né? Mas aí, para você ver, era preciso, era para grande do bispo, você passou para aquele tempo que estivesse lá mesmo. Então, bendito seja Deus, porque como já tinha dito, né? Essa frase é muito forte realmente, né? O missionário, ele não perde oportunidade, né? Então, as oportunidades que a comunidade, a nossa vocação, a nossa missão, né? Deus nos deu ali, era para justamente fazer a gente crescer, amadurecer, ser curado, né? Tantas feridas, porque a gente vem com a nossa história ferida, machucada, e aí a gente vai compreender isso, vai viver um processo onde Deus vai mostrar para você, vai iluminar a sua vida, junto com pessoas que Ele coloca, né, na sua vida, na comunidade, para lhe ajudar a ser melhor, para que você cresça, né? Então isso é muito, muito importante. E você chega rebelde mesmo, porque eu vivi muitas rebeldias nessa missão, né? Mas justamente por causa dessas imaturidades, da falta desse autoconhecimento, né? E das feridas, das fragilidades que com o tempo a gente vai conhecendo melhor, né? De si. Então, mas foi uma missão também muito marcante para mim, né? A Graça do Bispo. Eu vivi muitas alegrias, né? Muitos desafios, mas muitas alegrias mesmo naquele lugar. Graças. Graça, Né? O tempo passa, a gente pode testemunhar se a gente cresceu, né? Se a gente cresceu, a gente pode testemunhar e falar até dos sofrimentos com muita alegria, porque o sofrimento foi causa de purificação, o sofrimento foi causa de amadurecimento. E é isso, né? Missão é isso. E a comunidade Cruz Sacra, né, é missionária. A comunidade Cruz Sacra é uma comunidade, então a gente vive como irmãos, então tem diferenças e brigas como irmãos, e tem também muitas alegrias. Era justamente sobre elas que a gente falava. Não vamos nos fixar, né, nas dificuldades, mas nas alegrias agora. Vamos lá. Testemunho das alegrias que vocês viveram. Eu já passei por muitos momentos, realmente, assim, bons, marcantes, alegres, né? Deram, inclusive, ser oportunidade de cura também interior, né? Em muitos momentos. Enquanto ali fazendo já a memória aqui, né? De muitos momentos porque assim, uma das coisas que eu achei, não só encantar, não foi só que me encantou na comunidade, mas também a questão de ser família, o fato de ser família, porque era algo que na minha casa, por mais que eu tivesse, nós éramos ali bem desestruturados, né? Então a gente não tinha um diálogo, a gente não tinha os nossos afetos eram muito bagunçados, né? Enquanto família e enquanto comunidade, né? Eu vejo que, e sobretudo hoje fazendo a memória, a gente consegue ir aprendendo a ser mais ordenado também nisso. Então a gente vive mais saudável, a gente vive melhor. Então eu posso dizer que dentro das alegrias quando eu vejo também um irmão crescendo, evoluindo, a gente se alegra, a gente torce também para que aquela pessoa se desenvolva. Assim eu vejo também acontecendo comigo. Então eu posso ver isso, né, no despertar de um talento, né, no despertar de uma oportunidade, numa missão que você consegue se superar. Então para mim, ali é a oportunidade de me alegrar, não só comigo, mas também com o outro. Né? Então eu vejo alguns momentos que, quando eu falo nesse sentido, que também esse momento de cura, por exemplo, numa brincadeira muito tranquila, a gente começou a fazer cócegas. Porque isso aqui para mim é importante, porque o meu jeito de rir, o meu jeito de rir também era diferente. Por quê? Como eu dizia, eu entrava calada e saía muda, né? Como eu dizia, quando cheguei na comunidade. E no dia a dia não era diferente. No dia a dia eu ficava ali, então realmente só quem chegava junto mesmo, quem poderia assim, me cutucar, como diz a história, que às vezes tirava um riso ou tirava uma gargalhada, e era raro isso acontecer, né? Então, realmente, para fazer isso tem que ser muito processo. E nesse dia, e assim, pelo fato de eu não ter ali naquela convivência, então eu tinha muita desconfiança, por causa das realidades também que eu vivia. Então isso não meio que me travava. Então a maneira de eu rir, a maneira que eu realmente dava gargalhada, era diferente. Em casa não, em casa estava tudo certo. Mas era minha casa, mas não era minha casa. Porque eu estava chegando num lugar diferente, com pessoas diferentes, pessoas que eu olhava assim meio de lado, dizia, será que eu posso confiar? Né? Então na convivência, no dia a dia, as pessoas também iam me cativando e eu fui me deixando ser cativada. Também buscando ser cativada também, né?
Então a gente vai crescendo nisso. Então para mim também é a oportunidade de alegria. E numa brincadeira, né, uma das minhas fez cócegas, e aí eu dei uma gargalhada assim, rasgada, né, como o pessoal costuma dizer. Pronto, aquilo ali foi uma oportunidade para mim de também abertura de algumas coisas que travavam assim, na minha vida, dentro de mim. E ali foi uma oportunidade que eu percebi de cura, por isso que eu falo, né, coisas simples do dia a dia que traz também alegria, por uma brincadeira e por outras tantas coisas. Mas ali foi uma oportunidade de eu também me perceber e conhecer que tinha mais gente em mim que eu não conhecia. E meu Deus, eu sou isso aqui um pouco mais, eu posso ser um pouco mais. E ali eu fui crescendo também, né? Uns momentos também para mim marcante, isso que traz alegria realmente, é sempre quando uma novidade na missão, muda de missão, né? Muda de. Eu fui transferida também já para Itambé várias vezes, vai para Itambé, volta para Carpina, então minha vida ficou meia. Nunca foi para João Freire? Não, só missão, né? Foi e volta, assim, não dá para morar não. Entendeu? Quem sabe? Mas ficava nessa e também Carpina, eu circulei nessas casas, né? De missão. Tive essa oportunidade. De uma freira fui visitar quando o pessoal parava lá, as meninas. Então, foi um momento muito bom. A gente pôde ter momentos muito maravilhosos, muito bons, né? De fraternidade, de crescimento. Então, assim, são oportunidades que eu posso ver de alegria, oportunidade de ver também. Não só na minha vida, mas também na vida comunitária, a gente se perdoando, se encontrando, que acho que isso também é muito importante, se reconciliando. Então, são momentos também, né, de alegria, que reaviva também a vivência mesmo, né, o crescimento. Enfim, tem muitos momentos para mim que foram marcantes e que traz aí essa oportunidade, a chegada de novos vocacionados é sempre assim, muito importante, porque também dá aquele renovo, nos traz também alegria, nos renova também, né? Os consagrados, enfim, todos os missionários, então, quando a gente se encontra, tem essa oportunidade aí da fraternidade, né? Como eu costumo dizer, ou mesmo que em lugares diferentes, mas que a gente consegue trazer uma unidade. Eu acho que isso é um ponto importante nessa dimensão da alegria, independente de nos encontrarmos, por exemplo, você está em outra missão, mas você está aqui e a gente consegue ter uma interação, e também nos alegrarmos, independente de estar ou não. Você pode estar aí também, a gente continuar fazendo isso acontecer. Para mim também é um motivo. Enfim. A alegria da vida comunitária. Eu entendi que você disse que eu entendi bem. Algum testemunho de alegria? Vem. Para mim também essa questão da fraternidade. A maior alegria mesmo é a dimensão da fraternidade, porque eu acho que quando isso não vai bem, as outras coisas elas se desajustam um pouco. Então a minha maior alegria sempre foi dentro dessa dimensão da fraternidade, no aspecto de crescer com o outro, de descobrir com o outro, de me revelar ao outro, de conhecer mais o outro. Então sempre partiu dentro dessa perspectiva. Assim, meu maior desafio sempre foi esse. Então, cada superação dentro dessa perspectiva era causa de alegria. Assim, eu nunca tive muita dificuldade de fazer coisas. Eu não gostava de fazer algumas coisas, né? Porque tem gente assim que tem medo, né? Porque é desconhecido, é difícil e tal. Tem outras pessoas que não querem se revelar, né? Se entregar no processo, que é difícil. Tem outras pessoas que não gostam. Não gostava de fazer algumas coisas. Algumas coisas eu não gostava. Mas o desafio era sempre dentro dessa dimensão da fraternidade mesmo, da construção, né? Até assim, por conta da questão que eu vim da pouca, vamos dizer assim, do pouco trabalho de virtude dentro dessa perspectiva, né? Da relação fraterna, né? Então, era sempre uma alegria quando a fraternidade acontecia, né? Quando a fraternidade acontece, isso é muito bom. Eu lembro que no nosso regimento eu acho que tem, mas eu ouvi de Léo, eu acho que foi de Léo mesmo, Léo falando que viver em comunidade, né, pode assustar algumas pessoas, mas viver em comunidade a gente se aprende vivendo. Isso. Né? A fraternidade ela vai sendo construída ali. Então, a vida comunitária pode assustar algumas pessoas diante disso aqui, que foi colocado, né? Porque é assim, é assado, a vida comunitária, mas se você sente um chamado para a vida comunitária, para uma comunidade missionária, para uma comunidade de vida, para uma comunidade de consagrados, a vida comunitária ela vai ensinando você a viver.
esse é o testemunho que foi dado aqui. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra também, que a gente aprende a ser fraterno na comunidade, vivendo em comunidade a cada dia, dando os passos pequenos a cada dia, né? Então acho que a maior graça que a gente pode contar de ser de comunidade é realmente essa construção interior que a gente vive por causa da fraternidade, como ela existe. Eu acho que também dentro dessa questão assim, de vida fraterna, né, a gente pode cair na ilusão, vindo para uma dimensão fraterna, você achar que a fraternidade acontece no nivelamento, né? Quando há nivelamento, é todo mundo igual, todo mundo igual, tal. Não, mas é justamente isso, né? Eu lembro que no início da caminhada, quando o Luiz ainda estava na fundação da comunidade, ela falava sempre dessa graça da diferença, de você aprender ali a conviver, a construir a fraternidade na diferença, né? Então o outro não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual ao outro, mas é justamente o poder da comunhão dos espíritos. Ali, entendeu? Assim, do Espírito Santo vir para gerar comunhão nos espíritos humanos e você aprender a viver, a respeitar o outro, a se conhecer. Só que, claro, é desafiador você respeitar o outro quando você nem se conhece, nem se respeita, né? Então você não entende nem você, como é que você vai entender a outra pessoa? Como é que você vai respeitar a outra pessoa? Então existe esse desafio, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei na comunidade, assim, eu não vi o defeito das pessoas. Mas eu também não vi o meu, né? Eu tava nas costas, né? Tá nas costas, olha assim, só veio um pedacinho aqui. Quem é que vê? Quem tá atrás, né? Quem tava convivendo. Então, eu lembro que uma situação que aconteceu na minha vida foi justamente isso. Teve um tempo, eu morava na cidade de Itabé, e todo mundo na comunidade começou a falar dos meus defeitos, né? Do meu jeito especial de ser pessoa. Aí, e justamente nesse dia, nesse período, meu pai sofreu um acidente e eu fui para casa tomar conta dele. E lá em casa, todas as coisas que se passavam na minha cabeça, que eu falava mal do meu pai, era o que estava falando de mim na comunidade, entendeu? As coisas batendo assim, né? E ali foi um momento de reconhecimento muito importante para mim, foi uma causa de alegria, isso para mim, foi uma causa de alegria. Esse reconhecimento de dizer assim, de perceber que o que iriam fazer as coisas diferente eram as minhas decisões, e Deus estava me dando uma oportunidade de dentro da vida fraterna, com aquele aprendizado ali na vida comunitária, de poder ser uma pessoa melhor, porque os meus defeitos estavam sendo apontados naquela circunstância, não era por uma questão de humilhação, era por uma questão de melhora, porque até então ninguém chegava para dizer quais eram os meus defeitos, ninguém chegava para dizer qual era as impressões que eram causadas ali com a minha presença, né? Claro que a princípio você sofre aquele impacto quando todo mundo começa a falar mal. Então, todo mundo estava falando a mesma coisa, então alguém estava errado, né? E era eu. Né? E era eu. Então, acho que admitir isso, não na hora, mas com o tempo você percebe que é uma fonte de alegria, porque é uma oportunidade de crescimento, assim, de salvação, de construção, de você perceber que você não está no mundo para você mesmo, está no mundo dos outros. Então, assim, o maior desafio da comunidade a gente poderia dizer que é a fraternidade, a vida fraterna. Porque a gente pode pensar que é a missão, né? Tipo, um retiro que a gente tem que fazer, uma missão em outra cidade, isso ou aquilo que a gente faz, um movimento que a gente está ali responsável. Mas qual é mesmo o maior desafio? Senão aquilo que Deus quer construir na gente através dos irmãos. Essa é a vivência comunitária. Assim, eu acho assim, acho que varia, entendeu? Porque acho que tem pessoas que vão chegar na comunidade com um juízo melhor, entendeu? Com uma experiência melhor de vida. Uma coisa que eu escutei naquele livro azulzinho de formação que a gente usa, que é assim, tem uma coisa ali que eu esqueci, rapaz, a formação, é sobre formação, esqueci o nome. É um livro azulzinho sobre formação, formação na vida consagrada. E ele diz uma coisa assim, que quando eu li eu fiquei chocado. E eu disse, poxa, é exatamente isso. Se você não tem um mínimo de educação, você não consegue ser cristão. Não é nem ser comunidade, é ser cristão. Por quê? Porque o ideal do cristianismo é o amor. Então o amor vai exigir virtude, vai exigir que você saia de você e você vá ao encontro do outro. Então se você não é uma pessoa que é educada, trabalhada na virtude, então para você viver uma vida comunitária, então isso vai exigir muito
de você, né? Isso vai exigir que você adquira o que você não tem, né? Por isso que eu digo que se você é uma pessoa que chegou na vida comunitária, tem uma boa educação, uma família estruturada, uma pessoa que é trabalhada na virtude, você vai sofrer, você vai passar por essas dificuldades, né? Mas você vai ter um juízo melhor dentro disso, né? Para lidar com pessoas, para entender o outro. Então, eu acho que algumas coisas elas serão amenizadas, né? Então, assim, aí talvez chegue aquela pessoa que nunca teve experiência, quer uma vida missionária, mas tem dificuldade de se expor. Tadinho, vai passar por dificuldades, né? Porque a própria missão vai exigir da pessoa esse sair de si para o encontro, né? Talvez seja para ela mais fácil o sentido da relação, de estar aqui, do mano a mano, mais de perto, do que ir com uma coisa que seja mais ampla, né? Então acho que varia um pouco, mas vamos dizer assim que 90, 80% do desafio da vida comunitária é realmente ser comunidade mesmo. Acho que é ser comunidade mesmo, você viver essa questão da comunhão dos Espíritos, de que a fraternidade é uma coisa tão importante que Papa João Paulo II escreveu um documento orientando, né, sobre essa questão da vida fraterna dentro da vida consagrada, dentro da vida comunitária, na Constituição. Pois é. Falando de ir ao encontro do outro, né? A gente, quando está em missão, encontra muitas pessoas. E por causa da vida da gente, muitas outras pessoas são transformadas. As pessoas nem sabem esse desafio que a gente está vivendo interiormente, dentro da comunidade, fraternalmente, né? Entre os irmãos. E a gente está ali na missão fazendo. Então a gente tem ali quase que uma missão dupla. Ao mesmo tempo que a gente está ali lidando com a questão da fraternidade entre os irmãos, está ali também para ir ao encontro do outro, para que aquele outro seja salvo, do mesmo modo que a gente está sendo salvo também. Como é essa experiência de ir ao encontro do outro? A missão em si de ir ao encontro do outro. Como é para você se dar para o outro? Bem, nosso fundador disse que a nossa maior qualidade é da vida, né? Sim. A maior qualidade é da vida. Assim, eu lembro que quando eu escutei essa frase, assim, essa frase ela ressignificou muitas coisas na minha cabeça. E assim, eu gosto muito dessa questão, sabe, assim, de estar, de me envolver, de ir. É de fato assim, tremendo você ver o quanto a sua vida ela alcança as pessoas, ultrapassa. Eu lembro uma experiência assim que para mim foi marcante, que foi no show de lançamento do Meu Louvor para Sempre, que a gente tava lá no centro pastoral, organizou tudo assim. Eu lembro que teve uma hora que Marconi e Graça, eu acho que eles ainda eram noivos, não sei se já tinham casado, 2014, não sei, mas eles estavam lá. E eu lembro que bem na frente assim, na hora que eu estava conduzindo um momento de oração, eles estavam abraçados, aí eles juntaram as mãos e fizeram um coração assim para mim. Isso para mim foi muito significativo, porque eu disse, meu Deus do céu, minha vida foi capaz de gerar uma afeição, uma apreciação. E não foi só a minha vida pela minha vida, a minha vida dentro dessa estrutura, porque tudo que estava acontecendo naquele dia foi por causa desse sim primeiro que partiu da vida do fundador, que gerou a comunidade. Então eu gosto sempre de olhar para a minha vida assim, de perceber que a minha vida ela causa o que causa porque eu aprendi a ir por causa da vocação, sabe? É muito bom saber que minha vida ela edifica, ela chega a lugares que eu não tenho dimensão, sabe? Eu acho que o missionário ele nunca vai ter dimensão do que a oferta dele causa na vida das pessoas, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, vem falar com você e tal, e daqui a pouco a pessoa começa a contar uma história e você Foi. Aquilo que tu disse. Eu disse o quê? Sim, eu disse o quê, né? Mas assim, nessa questão de ir, para mim sempre foi uma graça, sabe? De ir, chegar, de partilhar, de sentar, assim, essa questão que o fundador fala, né? De que a nossa evangelização, o maior forte da nossa evangelização é essa questão do mano a mano mesmo. Sabe assim, eu digo assim que a missão que eu mais gosto
por exemplo, no grupo de oração, é ficar na porta recebendo as pessoas, é ficar ali. É da pastora da acolhida. Eu gosto de ficar ali, conversando, ali acolhendo, ali partilhando, ali rindo com as pessoas. E é justamente nisso aí que, você acha que o poder está quando você ora em línguas, profetiza, bota a mão na cabeça da pessoa, né? Assim, eu nunca aprendi isso na comunidade, não que a comunidade ela não valorize essa dimensão do exercício dos dons carismáticos, mas o maior poder que existe na vocação cruz sacra é a capacidade de você estar com outros cidadãos, você disponibilizar a sua vida ali, de você dispor. Por quê? Porque foi essa oferta que alcançou a minha vida. Eu lembro que era a Luísa, eu dava tudo para estar ali junto com o Luísa. Eu lavava a roupa com ela, eu enxaguava, eu aprendi a lavar minha roupa na comunidade. Porque era ali, ela me ensinando a lavar roupa, me ensinando como é que lavava as calças, tu abre, passa aqui dentro por causa do suor, não sei o que, as pernas e tal, e a evangelização acontecendo ali, ela lavando roupa, aprendendo a lavar roupa, e a cura interior acontecendo ali, o cachorro latindo, as galinhas correndo para lá e para cá, assim, e a cura interior estava acontecendo ali, era naquele momento, não precisava a gente ir para a capela, assim, eu digo assim, foram raros, por exemplo, dos momentos que de estar na capela, o fundador rezou por mim, o milagre aconteceu. Não, acontecia ali, sentando, conversando, no dia a dia, naquela simplicidade. O mistério estava justamente nisso, numa vida posta. Porque a gente sempre foi uma comunidade pobre. Sempre fomos uma comunidade pobre. A gente nunca teve muita coisa para oferecer. Então, o que é que a gente tinha de mais precioso? Era a vida. E o que eu achei na comunidade para mim, que me moveu e que gerou identificação? Vidas postas. Vidas postas. Então eu entendi que o sucesso da minha vocação só é possível se tiver essa questão da vida posta, de ir, da disponibilidade ali, sabe? E eu vejo muita coisa acontecer com isso, né? É o que a gente sempre fala, você está ali conversando com a pessoa e daqui a pouco a conversa dá uma reviravolta, você chega em lugares na vida da pessoa que você nunca imaginou, sabe? E assim, quando eu olho, eu digo, é tudo por causa desse sim aqui, desse projeto. Senão eu não estaria atinado para essa oportunidade que pode surgir se eu tiver com a minha vida posta. Então eu preciso sempre estar atento para entender que eu preciso estar ali, disponível. Ok, né, gente? Tem que dar a vida, botar a vida posta. Vida posta. Então isso foi o que mais te atraiu. Na comunidade foi o que mais te atraiu, essa questão de alguém... de encontrar vidas postas. Vidas postas. Porque assim, eu cheguei na comunidade, eu digo assim, eu aprendi a ser gente na comunidade. Assim, eu vinha de uma vida assim, desestruturada em muitos aspectos, mas quando eu cheguei na comunidade, eu encontrei pessoas que estavam ali comigo, me ouvindo por perto, me orientando, disponibilizando o coração, me corrigindo aqui, me orientando ali, né? Então assim, isso foi o que me marcou. Eu lembro que quando a gente estava que a gente foi entendendo que a gente não sabia que a gente era uma vocação, a gente não sabia muita coisa. Então a gente foi para o Encontro Fortaleza e lá as cartas foram colocadas na mesa e todo mundo voltou louco da vida, tentando entender o que estava acontecendo ali, o que era aquela realidade mesmo. Então, nos questionamentos que o Léo estava fazendo na época, ele disse assim: Jair, o que mais te atraiu na comunidade? O acolhimento. Ou seja, uma vida posta. Mas não era aquele acolhimento, como eu sempre falo, não era aquele acolhimento de bom dia, seja bem-vindo, tá rindo para você. Não, era uma vida posta, gasto, era tempo que era gasto. Agora, só que também era aquela coisa, né? Luísa era mãe, tinha as crianças, né? Então, se eu quisesse beber, eu também tinha que disponibilizar a minha vida, tá ali, né? Fazer meu esforço, tá ali com ela, e tá ali conversando, tá ali partilhando. Então, foi sempre essa questão mesmo da vida posta. Não sei se já me falou, o que mais te atraiu na comunidade, falou não. Pode falar. Olha, para mim, assim, esse é um marco também, essa questão de fato, né? De ter alguém que possa ali, não só lhe acolher, mas lhe ouvir. Assim, ouvir com todos os sentidos. E para mim também mais ou menos dessa dinâmica aqui, né? De alguém estar no Luísa também lavando roupa, eu chegar na comunidade, às vezes 5 horas da tarde, eu tinha aula às 7 da noite, então eu chegava às 5 da tarde, lavava os pratos, falava uma coisa ou outra ali, alguém, e naquele vucu-vucu, como diz a história, que tinha ali, mas naquele curto tempo,
em 40 minutos, 50 minutos que eu conseguia ficar ali, estar ali, eu passava por ali todos os dias, eu voltava para casa, então algo ali ficava também no meu coração e as vidas, né, de fato, iam sendo colocadas, e a minha também ia sendo alcançada. Então, aí por isso que eu volto àquele, eu entendi em dezembro, eu disse, eu quero também comunicar isso aqui, porque alguém me ofereceu, então eu também quero poder colocar expor, também quero colocar a minha vida à disposição. Uns dias lá em casa, eu começava a dizer que no lugar do egoísmo, amor. Eu acho que a vida posta, dar a vida é isso. No lugar do egoísmo, amor. Eu disponibilizo amor. Eu disponibilizo minha vida. Eu disponibilizo a minha vida mesmo para poder contribuir para que outras pessoas se encontrem, sejam alcançadas, a gente tem noção. Isso é em todos os lugares que chega, né? Então, para mim, esse foi um marco também. E também a forma de vida, acho que era essa questão da alegria, da simplicidade que eu via ali no dia a dia, a questão a doação de vida. Então, assim, para mim aquilo era maravilhoso, sabe? Homens e mulheres desejosos em dar a vida por amor a Deus. Então, isso para mim foi muito marcante, assim. Como que a gente pode dar a vida e fazer isso acontecer? Então, para mim, foram coisas que me marcaram, sabe? Querer se assemelhar a Cristo, né? Dando a vida ali, se oferecendo, para que outras pessoas vão se encontrando. Por isso que, para mim, aquela frase, ela é muito marcante, né? De eu experimentar aquele amor e dizer, não, agora é minha vez de comunicar. Agora eu quero também comunicar isso. Então, acho que passa um pouquinho isso aqui, de colocar a vida também. E a gente tem escutado muito, né, na nossa comunidade, nas nossas formações, justamente isso que foi falado, né? De reproduzir, né, a experiência que foi feita conosco, né, que é justamente isso, daquilo que a gente viveu, dessa experiência, né, tão linda com Deus, né, essa experiência com Deus, a gente poder transmitir também para o outro. Então, assim, para mim também está nessa mesma dinâmica, né, do acolhimento de alguém das pessoas ali, dessa vida posta, né, dessas vidas que foram ali oferecidas, né, para que eu pudesse me encontrar com Deus, né, para que eu pudesse ter essa experiência, né, de ser tratada, de ser curada, de ser amada. E assim, algo muito forte para mim, nessa identificação, no que me atraiu, desse acolhimento, né, que é justamente como já ia falando, não foi esse acolhimento de só abraçar. Claro que o abraço também me curou muito, porque eu nunca vivi isso. Um abraço, nunca tive alguém que me escutasse. Então isso foi tudo um processo de cura, de libertação para a minha vida, que eu fui compreendendo isso no decorrer do tempo, né? No decorrer do caminho. Mas o mais marcante era justamente ter pessoas que escutavam a gente, né? Que me escutavam, que me acolhia do jeito que eu era. E nesse acolhimento, do jeito que eu era, ia me tratando, ia cuidando de mim, ia orientando, ia me amando, ia me ensinando. Então, isso também foi algo que marcou muito, né? Que me atraiu, essa identificação, assim, poxa, eu nunca fui acolhida dessa forma, eu nunca fui escutada dessa forma, né? Eu nunca fui abraçada dessa forma também. Então, ali eu sentia esse cuidado, esse amor, né? E era muito forte, muito marcante para mim, porque eu queria fazer o mesmo. Depois de ver essa experiência, por isso que eu dizia, né? Hoje nós entendemos a nossa vocação, que nós precisamos fazer essa mesma experiência, né? Que foi feita, fazer essa experiência na vida dos outros, que foi feita conosco, de oferecer a vida. Isso é o marco realmente do nosso carisma. E é tão lindo isso é tão lindo, né? Porque, meu Deus, foi isso que fizeram comigo. E eu sou chamada a fazer o mesmo, né? Então, assim, outra coisa também, em comunhão com os irmãos, essa vida posta, mas no dia a dia, né, eu também fazia essa questão quando a Aninha falando, e eu lembrando que eu fazia esse mesmo processo. Eu queria estar lá, então eu trabalhava, saía do trabalho também. A gente participava da celebração, porque a gente fez um caminho junto, né, do vocacional, então a gente saía do trabalho, isso podia ter, e era demais, porque esse desejo de servir, de estar com esses irmãos que marcavam a vida da gente, nesse acolhimento,
né, nesse prestar atenção, nesse cuidado, nessa orientação, né, e a gente queria estar ali, era cansado do trabalho, vinha cansado, mas tem que passar na casa paroquial onde as meninas moravam. Tinha que ajudar, a gente às vezes não conseguia nem fazer muita coisa, mas lavava um prato, secava um prato, isso pra gente era tudo, porque a gente estava ali, junto com os irmãos. Então, assim, o quanto a vida deles era porque a gente percebia isso, né, sentia isso, essa presença, esse amor, esse cuidado, né? E aí Deus ia trabalhando dentro da gente com isso. Então, por isso que a gente desejava tanto estar lá metido, né? Só saía quando mandava embora. Eu lembro que eu teve situações assim também da gente, Mônica, olha a hora, Mônica, tu mora no Maracujá, num lugar perigoso, né? E eu queria estar ali, né? E isso com certeza já era Deus inquietando, né, o coração, porque Ele queria a minha vida ali dentro, né? Porque isso também foi um marco para mim, porque nesse tempo eu era grande aliança. Então Deus já estava ali inquietando, mas eu não compreendia, né? Não sabia que era isso que Ele queria mais para frente comigo, né? De estar, de morar, né? Então, esse acolhimento, a forma que eles viviam, essa simplicidade, o jeito de ser de cada um, essa simplicidade, porque assim, a gente era como se, pelo menos para mim, eu chamasse, poxa, era como se era imediato uma identificação, poxa, eu me identifico com isso aqui, que esse jeito que eles vivem dessa forma, e queria viver, nem sem entender, viu? Porque a pessoa não entendia nada não, se não tinha tanta compreensão das coisas, queria viver aquilo ali, mas não tinha dimensão do que era mesmo, né? Só no processo, só com o tempo, no caminho, né? Mas quanto isso também foi muito, muito forte para mim. Eu lembro de muitas experiências muito marcantes nesse início, de estar com as meninas, de cuidar. Eu lembro que teve um tempo que eu ajudei Luísa e Léo, né, no cuidado com as crianças. Então, quanto isso foi importantíssimo para mim, né? Fiquei um tempo ajudando eles, né, como se fosse trabalhando mesmo ali, né? Não era ainda do Elo de Vida. E aquilo ali foi um divisor de águas para mim, para que eu pudesse também decidir, né, essa entrada no Elo de Vida e essa oportunidade que foi me dada de estar ali no meio deles, né, convivendo, cuidando de Luana, que era a filha deles, né, a mais novinha, brigando com o povo lá na comunidade também. Passava por justamente. As pessoas não chegaram, eu estava balançando a menina para dormir. Então, tantas experiências, né, marcantes, boas, né, e para dizer, né, como é linda a nossa vida, como é linda a nossa vocação, como é de Deus tudo isso, né? O que faz vocês permanecerem na comunidade? Falou sobre o que atraiu, né? Que chamou assim, e agora, hoje? O que faz permanecer? Bebe um pouquinho d'água. Para mim, assim, é perceber que faz sentido para mim, sabe? Eu digo sempre assim, que assim, são quantos anos? São 24 anos. Então, assim, perceber que não é uma coisa monótona, que tem sempre uma novidade, né? Uma vez eu estava no retiro e o pai dizia assim, olha, o nosso Deus é o Deus da novidade. Quando ele perceber que você está bem acomodadozinho, ele vai lhe proporcionar uma novidade, né, para as coisas se ajustarem, para que você entenda que você não é senhor da situação. Então as novidades, elas revelam o poder de Deus. Então eu entendo que a comunidade Cruz Sacra, ela é de Deus e me faz permanecer por conta desse reconhecimento, justamente por conta das novidades que são postas, que eu percebo, que eu abraço, e eu abraço mesmo que isso gere muitas tensões dentro de mim, né? Porque assim, se é novidade mesmo, entendeu? Então gera confusão, gera sofrimento, faz uma bagunça dentro de mim, mas eu me disponibilizo a isso porque eu entendo que faz sentido, porque esse lugar de encontro, porque eu percebo que das vezes em que eu me oferecia, eu nunca saí perdendo. Sabe? Eu chego a me emociono com isso, porque assim, eu nunca saí perdendo. É uma frase que sempre me pega assim. Em Deus a gente não perde nada. Eu nunca levei prejuízo. Pelo contrário, assim, aquilo que parecia ser um prejuízo, para mim se tornou uma fonte de crescimento, de salvação.
Então é justamente aquilo que o fundador fala, né? É você sobrepor a dificuldade, você ter uma visão otimista do sofrimento, ou seja, daquela situação que vai gerar um desconforto, porque é uma novidade. Não tem como você entrar numa coisa que você nunca fez sem você não sentir o desconforto da adaptação. Né? Mas assim, o que me faz prosseguir, e para mim prosseguir é permanecer, é entender que eu nunca saí perdendo. Sabe? Que eu sempre pensei assim, poxa, se eu fiz aquilo, deu certo, imagina se eu fizer de novo, imagina se eu me abrir novamente a essa oportunidade, sabe? Se eu disser sim de novo, se eu disse sim até agora e deu certo, então por que eu não vou dizer sim de novo se sempre deu certo? Né? Assim, tem todo esse processo da adaptação que é comum em qualquer situação, em qualquer situação, mas assim, eu nunca levei prejuízo, então isso me faz permanecer. E vocês, senhoritas? Também para mim, porque faz sentido também, né? Eu acredito que se hoje eu estou até aqui, como diz a palavra do Senhor, até aqui me sustentou, me ajudou o Senhor nessa caminhada de poder perceber que eu estou no lugar certo, né? Eu sempre, no meu testemunho, eu falo que não existe outro lugar melhor para eu estar. Por quê? Porque eu entendo que é a vontade de Deus, eu entendo que faz sentido na minha vida, né? Que é o sentido da minha vida, da minha existência, de tudo que eu compreendo, né? Da vontade de Deus para mim. Então, assim, me faz permanecer porque é aqui é o lugar. Então, não existe outro lugar, né? Hoje, para mim, assim, isso é bem claro, isso é bem, como é que eu posso dizer? Isso é bem claro, realmente, definir, não existe. Então é aqui, porque faz sentido. Porque a minha vida está aqui com o propósito de Deus, né? Da vontade dele, né? Para a minha vida. Eu entendo isso, né? Que é o lugar que ele escolheu para mim, né? A vocação é este lugar de Deus na minha vida, né? E que ele me deu como um presente tão grande que eu não tenho nem dimensão, né? Às vezes aí costumo dizer uma coisa tão grande, né? Que é tão grande, isso aqui é tão grande, né? O nosso carisma, a nossa vida, que a gente não, às vezes assusta mesmo, né? Mas é nessa dimensão mesmo, né? De você às vezes se achar tão pequeno porque é algo muito grande, né? Mas Deus dá a graça, né? Como Deus tem nos dado, tem me dado, né? A graça, porque faz sentido, porque eu entendo que é isso aqui. E sou feliz com isso. Graças a Deus. Sou feliz na comunidade. Vocação certa, vida feliz, né? A gente costuma dizer isso nessa frase. Isso aí. Eu estava pensando, né, na pergunta anterior, as coisas que nos atraem, e eu lembro de também a santidade foi uma característica que me atraiu. Assim, que eu posso ser santa aqui. Lembra quando eu falava no início da minha história, eu achava que a ideia de santidade era ser padre e ser freira? Então, quando eu encontrei a comunidade e outras expressões, né? Mas aqui especificamente, eu disse, aqui é um lugar que eu posso ser santa. Então, esse foi um marco também. Então, hoje, o que me faz permanecer, porque eu sei que existe uma meta, tem um objetivo, existe um sentido, né? E eu sei que é um lugar, que é esse lugar onde eu posso ser santa. Esse lugar, esse desejo, né, que move, apesar da dificuldade, com o sofrimento, né, sobretudo, mas sobretudo entregando a minha oferta de vida hoje. Hoje, esses dias eu partilhava com o pessoal, né, no grupo de oração, e eu descobri Isaac quer dizer riso. E eu fiquei assim, porque era justamente isso, né? Para mim hoje. A Isaac. A Isaac veio. E assim, é muito interessante. Então, para mim hoje, né, apesar das dificuldades e tudo, é entender que Deus ele me pede o riso todo dia. Ele me pede a minha oferta todos os dias. E só eu sei qual é o riso que ele está me pedindo. E que eu preciso entregar, que eu preciso colocar no altar, que eu preciso dispor, né, abrir mão mesmo, mas entregar o riso. Porque eu não posso esquecer que ele é a minha alegria. Então isso me faz permanecer, isso me faz, como diz o fundador, levanta a cabeça e continue andando.
Né? Como de manhã, eu sinto, minha filha, se conforme com Jesus. E ela diz, e é isso mesmo, levantar a cabeça e é a vida. É a vida. Onde a gente for como fundador, né? A gente vai ter nosso caminho, onde a gente vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, vai ter. Mas o que é que eu quero? O que é que eu quero desses caminhos? Quem eu quero seguir? Quem eu quero que faça parte da minha vida? Então, entregando isso. Isaac, seguindo, né? Entregando Isaac. Gostei dessa do Isaac. Porque nem eu preciso entregar mais Jesus. De fato, não esquecer que é a alegria, né? E sobretudo porque a meta é a santidade. A meta é a santidade. Pois bem. Devem existir pessoas que estão escutando essas coisas, né? Sobre vocação, essas histórias, sei lá. E talvez tenha se sentido assim, um pouco tocado, né? Ou interessado, ou até realmente Deus falando para cada um deles. Mas o que a gente pode deixar agora para encerrar assim, a nossa conversa? O que a gente pode deixar de incentivo para quem está despertando a vocação agora? Ou para quem tem no seu coração o desejo de entregar-se a uma vocação? O que você poderia deixar de mensagem? O que você poderia dizer? Ou se você quiser, quem quiser vir para a nossa comunidade, faça assim que vai dar bom. Para encerrar esse momento, porque eu, de fato, eu gostei muito de tudo que vocês disseram. Assim, não era muita novidade, porque né, faz anos que eu estou falando com você. Mas soa novo porque tem coisas que não foram ditas naquele dia ou naquela outra realidade. Com essa compreensão. E com a compreensão de hoje, né? Que afinal de contas são 20 anos. Né? O entendimento que eu tinha de comunidade há 20 anos atrás era totalmente diferente. Mas uma coisa era certa, eu sabia que aqui se servia a Deus. Né? Nessa casa, nessa comunidade se servia a Deus, eu queria isso. Então, estamos aqui servindo a Deus, graças a Ele. Caindo e levantando, mas estamos aqui na luta, né? Uns mais à frente, outros mais atrás, mas estamos aqui em comunidade. Porque a nossa meta não é aqui na terra, é no céu, né? Mas digam aí, para quem estava interessado na vocação em seguir a Deus, o que poderia ser dito agora? Hashtag tem vaga. Essa fala aí, né? Isso aí. Hashtag. Hashtag tem vaga. Eu gostaria de dizer que aqueles que estão sentindo esse desejo, né, forem alcançados por essa conversa, que não tenham medo, que venham, né, porque Deus tem algo a fazer, né, na sua vida, né, posso dizer assim, dizendo para alguém que está aí escutando. Não tem medo de se arriscar. Eu digo isso por experiência própria. Porque eu tive um receio, mas eu arrisquei. Eu vou, né? E mesmo sem entender muita coisa. Então, se você sentir uma inquietude, e se você quer descobrir, principalmente isso, né? Se você quer descobrir a vontade de Deus, vá, porque lá Deus vai revelar. Então, aqui, né, se você está sendo tocado por essa conversa, venha, né, por esses testemunhos aqui, porque aqui foram expostos testemunhos de vida, né? Que é vida, que é a nossa vida, né? Compartilhada, então não tenham medo. A palavra central é essa, não tenham medo de se arriscar, de se aventurar, de buscar, de ir atrás, de correr atrás, para descobrir a vontade de Deus. Quem sabe você descobre que a vontade de Deus é na cruz sacra. Então chega para cá, porque aqui tem vaga, né? A nossa vocação é linda. Então esse é meu recadinho aí para quem está escutando. Eu posso dizer que tenha coragem, né? Não tenha medo, tenha coragem. Mas, se tiver medo, vem assim mesmo. E também dizer que a nossa vivência, ela é uma força que irradia nesse mundo. Sobretudo nos tempos de hoje. A nossa expressão de vida, ela é uma força que irradia realmente o mundo. Porque são poucas expressões. Né? E eu quero dizer justamente isso, né? Que se você quiser irradiar o mundo com a força nova, então tem vaga. E venha ser santo, que aqui é um lugar de santidade. Quero ser santo, vou conseguir. Né? Quero ser nosso fundador. O que eu tenho a dizer. Só podia ser isso, né? Rir primeiro e também fala. Rir primeiro, é que assim, é o que eu estava falando antes, né? Assim, com Deus você não perde nada, vale muito a pena ser de Deus. Se você atender o chamado de Deus, der ouvido às inquietações, tiver coragem,
dar o passo, eu digo para você, só tem a ganhar com isso. Eu só ganhei até agora. Só ganhei. Quer ganhar? Perca a sua vida. Deus pra cá, né? Isso E é legal. E entre tantas, né, entre tantas expressões que existem na igreja, a cruz sacra é uma delas. Então, hashtag tem vaga. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e pela entrega de vida aqui. E agradeço também a você que nos escutou, nos viu nessa hora. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Tchau! Paz e bem, Deus abençoe.